Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento eu me coloco diante de Ti com reverência, mas também com urgência. Há alguém ouvindo esta oração em um leito de hospital. Há alguém enfrentando um diagnóstico que abalou sua estrutura. Há alguém sentindo dores que ninguém mais consegue sentir. Há alguém tentando ser forte por fora, mas que por dentro está cansado, assustado e fragilizado. Pai, o Senhor conhece cada quarto de hospital. O Senhor conhece o som das máquinas, o cheiro do remédio, o silêncio pesado da madrugada. O Senhor conhece o medo que visita a mente quando as luzes se apagam e os pensamentos ficam mais altos do que a fé. Por isso nós clamamos agora. Entra nesse hospital, Senhor. Entra nesse quarto. Entra nesse coração. Toca nesse corpo que está debilitado. Toca nessa enfermidade que parece ter chegado sem aviso. Toca nesse diagnóstico que trouxe lágrimas. O Senhor é o Deus que vê além dos exames, além dos laudos, além das probabilidades. Onde há dor, libera alívio. Onde há inflamação, libera cura. Onde há infecção, libera restauração. Onde há medo, libera paz. Pai, visita cada célula deste corpo agora. Cada órgão, cada sistema, cada tecido. Que haja equilíbrio onde há desordem. Que haja força onde há fraqueza. Que haja vida onde há desgaste. Senhor, muitas vezes a pessoa hospitalizada sente que perdeu o controle. Sente que sua rotina foi interrompida. Sente que depende dos outros para coisas simples. Isso machuca o orgulho. Isso mexe com a dignidade. Isso fere emocionalmente. Por isso, cura também a alma. Cura a ansiedade que acelera o coração. Cura o pensamento que insiste no pior cenário. Cura o desânimo que tenta se instalar. Cura a tristeza silenciosa. Pai, traz conforto nesse momento. Que a pessoa que está ouvindo essa oração sinta agora um abraço invisível, mas real. Um abraço que acalma, um abraço que fortalece, um abraço que diz: você não está sozinho. O Senhor é Deus presente. O Senhor é Deus que acompanha. O Senhor é Deus que sustenta. Se houver um tratamento em andamento, abençoa cada medicamento. Que cada remédio cumpra exatamente o propósito certo. Que não haja reação adversa. Que não haja complicação inesperada. Que haja resposta positiva. Abençoa os médicos, enfermeiros e toda a equipe de saúde. Dá sabedoria nas decisões. Dá precisão nos procedimentos. Dá sensibilidade no cuidado. Mas acima de tudo, Senhor, manifesta teu poder. Porque há situações que a medicina faz o que pode. E nós honramos isso. Mas nós também cremos que o Senhor faz o impossível. Se essa doença tem um nome, o Senhor é maior que esse nome. Se esse problema parece avançado, o Senhor é eterno. Se o quadro parece difícil, o Senhor é especialista em reverter histórias. Pai, renova as forças agora. Há pessoas que estão cansadas de lutar, cansadas de esperar resultado, cansadas de ouvir "vamos aguardar". Traz ânimo novo. Traz esperança nova. Traz fé renovada. Que essa pessoa sinta agora um calor suave percorrendo o corpo. Que sinta paz invadindo a mente. Que sinta coragem nascendo dentro do peito. Senhor, muitas enfermidades também nascem do emocional sobrecarregado. Então toca nas memórias doloridas. Toca nos traumas guardados. Toca nas decepções não resolvidas. Toca nas feridas invisíveis. Libera perdão. Libera descanso interior. Libera leveza. Pai, se essa enfermidade veio como consequência de excesso de estresse, restaura o equilíbrio. Se veio como consequência de desgaste físico, restaura a vitalidade. Se veio como consequência de tristeza profunda, restaura a alegria. Nós pedimos restauração completa. Que o sistema imunológico seja fortalecido. Que o sangue circule com saúde. Que o coração bata com firmeza e serenidade. Que os pulmões respirem com facilidade. Que o cérebro funcione com clareza. Que haja alinhamento total neste corpo. Senhor, nessa cama de hospital muitas pessoas fazem perguntas difíceis. Por quê? Até quando? Será que eu vou sair daqui?
Então responde com tua paz. Nem sempre com explicações, mas com presença. Que a presença do Senhor seja mais forte que o medo, mais forte que a dor, mais forte que a insegurança. Pai, quebra agora qualquer palavra negativa lançada sobre essa vida. Que nenhuma sentença humana tenha mais peso que tua promessa. Que nenhuma estatística seja maior que teu poder. Traz sinais de melhora. Traz progresso visível. Traz resposta positiva. Se houver cirurgia marcada, que seja um sucesso. Se houver exame a ser feito, que o resultado seja favorável. Se houver tratamento longo, que haja resistência e avanço contínuo. Senhor, dá noites tranquilas. Que essa pessoa consiga dormir em paz. Que o sono seja restaurador. Que o descanso acelere a recuperação. Tira a angústia da madrugada. Tira o medo silencioso. Tira a solidão que pesa. E coloca confiança. Coloca fé. Coloca esperança viva. Pai, que neste exato momento haja um mover invisível. Que algo comece a se alinhar. Que algo comece a melhorar. Que algo comece a mudar. Nós declaramos vida. Declaramos saúde. Declaramos restauração. Que o quarto de hospital se transforme em lugar de testemunho. Que o leito se transforme em altar de milagre. Que a fraqueza se transforme em força. Senhor, nós não negamos a realidade da dor, mas nós também não negamos o teu poder. Por isso clamamos cura, cura física, cura emocional, cura espiritual. E que essa pessoa que ouve esta oração sinta agora que algo está acontecendo. Que não é apenas palavras, que é presença, que é cuidado, que é amor. Que a recuperação comece, que o milagre se manifeste, que a esperança renasça. Em nome do Deus que restaura, que fortalece e que levanta, nós oramos. Amém. Senhor Deus, há pessoas ouvindo esta oração que já não estão apenas doentes no corpo, estão cansadas na alma. Não é só a dor física que pesa, é a espera, é a incerteza, é o tempo que parece não passar. Pai, há noites em que a pessoa hospitalizada olha para o teto e pensa: será que vou melhorar mesmo? Há momentos em que o silêncio do quarto é mais alto que qualquer máquina. Há instantes em que o coração aperta, não só pela enfermidade, mas pelo medo do amanhã. E é exatamente nesse ponto que nós clamamos. Entra, Senhor, na mente dessa pessoa agora, porque muitas batalhas não estão acontecendo apenas no corpo, estão acontecendo nos pensamentos. Pensamentos de preocupação, pensamentos de insegurança, pensamentos de desânimo, pensamentos que insistem em imaginar o pior. Que toda imaginação negativa seja interrompida agora pela tua paz. Pai, substitui o medo por confiança. Substitui a angústia por serenidade. Substitui a dúvida por esperança firme. Senhor, quando o diagnóstico parece demorar para mudar, quando o tratamento parece lento, quando os resultados ainda não são os esperados, a fé pode enfraquecer. E nós não fingimos que isso não acontece. Mas nós declaramos que mesmo na demora, o Senhor continua trabalhando. Mesmo quando não há sinal externo, o Senhor age internamente. Mesmo quando não há melhora visível, o Senhor está organizando o invisível. Pai, fortalece o coração dessa pessoa agora. Que ela sinta coragem voltando, que ela sinta ânimo renovado, que ela sinta a força retornando aos poucos. Senhor, toca profundamente nas emoções, porque muitas enfermidades são agravadas pelo medo constante, e o medo esgota, o medo paralisa, o medo rouba energia. Então nós quebramos agora todo o ciclo de medo repetitivo, toda lembrança negativa que insiste em voltar, toda palavra que feriu e ficou ecoando na mente. Que haja limpeza emocional, que haja libertação interior. Pai, se essa pessoa está preocupada com a família, acalma esse coração. Se está preocupada com trabalho, contas, responsabilidades, traz segurança. Que ela entenda que neste momento o foco é a recuperação. O resto será cuidado no tempo certo. Senhor, visita também os familiares.
Porque há mães, pais, filhos, esposos e esposas preocupados. Há pessoas tentando ser fortes na frente do paciente, mas chorando escondido. Fortalece cada um deles. Que o ambiente ao redor desse leito seja de fé e não de desespero. Que as conversas sejam de esperança e não de derrota. Que as palavras liberadas sejam de vida. Pai, há momentos em que a dor aumenta e a pessoa pensa que está piorando. Há momentos em que o corpo reage de forma inesperada. Nessas horas que a paz não vai embora. Que mesmo durante a dor, haja confiança. Que mesmo durante o desconforto, haja firmeza interior. Senhor, regula agora cada sistema desse corpo. Se há inflamação, reduz. Se há infecção, elimina. Se há desequilíbrio hormonal, alinha. Se há fraqueza muscular, fortalece. Se há alteração nos exames, normaliza. Nós pedimos restauração completa. Pai, toca no sistema imunológico. Que ele se fortaleça, que ele reaja corretamente, que ele reconheça o que precisa ser combatido e tenha força para agir. Toca no sangue, toca no coração, toca nos pulmões, toca no fígado, toca nos rins, toca no cérebro. Que todo o organismo entre em harmonia. Senhor, às vezes a pessoa se pergunta: por que isso aconteceu comigo? E essa pergunta pesa. Essa pergunta cansa. Essa pergunta pode gerar revolta silenciosa. Então nós pedimos: traz entendimento, mesmo que parcial. E se não houver resposta agora, traz confiança suficiente para continuar. Pai, que essa experiência não seja apenas um tempo de dor, mas também um tempo de transformação. Que haja crescimento interior, que haja fortalecimento espiritual, que haja amadurecimento, porque muitas vezes, quando tudo para, é quando a alma aprende a ouvir. Senhor, se essa pessoa está sentindo solidão, visita agora com tua presença. Que ela sinta que não está esquecida, que ela não é apenas mais um número, que ela não é apenas mais um prontuário. Ela é preciosa, ela é importante, ela é amada. Pai, renova a energia física, que o corpo comece a responder melhor, que haja mais disposição, que haja menos fadiga, que haja mais estabilidade. Se houve perda de peso, que haja recuperação saudável. Se houve perda de força, que haja reconstrução gradual. Se houve abatimento, que haja reerguimento. Senhor, traz boas notícias. Às vezes tudo o que a pessoa precisa é ouvir. Está melhorando. Então permite que os próximos exames mostrem progresso. Permite que os médicos percebam avanço. Mas mesmo antes da confirmação médica, que a pessoa já sinta internamente que algo está mudando. Que ela sinta a respiração mais leve. Que sinta o coração mais tranquilo. Que sinta a mente mais serena. Pai, quebra todo o ciclo de pensamento catastrófico, toda a comparação negativa, toda a lembrança de histórias que terminaram mal. Cada história é única, e essa história ainda está sendo escrita. Senhor, que o medo da morte seja substituído pelo desejo de viver. Que o pensamento de desistência seja substituído por vontade de continuar lutando. Renova o propósito. Renova os sonhos, renova os planos futuros, que essa pessoa volte a imaginar o dia em que sairá desse hospital, que volte a imaginar o reencontro com a família, que volte a imaginar os passos sendo dados novamente com liberdade. Pai, traz visão de futuro, porque quando alguém consegue enxergar o amanhã, ganha força para enfrentar o hoje. Nós declaramos que essa enfermidade não é o fim da história. Declaramos que este hospital não é o destino final. Declaramos que há continuidade, há recuperação, há testemunho. Senhor, segura essa mão agora. Acalma essa respiração. Estabiliza esse coração. E coloca uma certeza suave, mais firme. Eu estou cuidando. Que essa certeza seja mais forte que qualquer ruído externo. Nós confiamos. Nós entregamos. Nós cremos. E continuamos clamando por cura completa. Em nome do Deus que sustenta até nos dias mais difíceis. Amém. Senhor Deus de misericórdia,
Nós chegamos a este momento não apenas pedindo, mas declarando, não apenas suplicando, mas confiando, não apenas esperando, mas crendo que algo já começou a mudar. Pai, há uma vida em um hospital agora. Há alguém ouvindo esta oração com lágrimas nos olhos. Há alguém que já tentou ser forte demais, já tentou não demonstrar medo, já tentou segurar o choro, mas por dentro precisa de um milagre. E é por esse milagre que nós nos levantamos em fé. Senhor, toca agora profundamente nesse corpo, que onde há dor constante, haja alívio imediato. Onde há diagnóstico preocupante, haja reversão. Onde há fraqueza extrema, haja fortalecimento sobrenatural. Nós declaramos que este corpo responde à vida. Cada célula responde à vida. Cada órgão responde à vida. Cada sistema responde à vida. Pai, que haja restauração estrutural. Se há algo inflamado, que desinflame. Se há algo comprometido, que seja reconstruído. Se há algo danificado, que seja restaurado com perfeição. Senhor, nós pedimos algo que vai além do tratamento. Pedimos aceleração da recuperação, que o que demoraria meses seja abreviado, que o que parecia lento ganhe progresso rápido, que o que parecia estável comece a melhorar. Pai, libera agora sinais visíveis de melhora, que a dor diminua, que os exames melhorem, que os médicos percebam avanço, que a equipe de saúde reconheça a evolução, mas acima de tudo, que a própria pessoa sinta que algo mudou, que sinta mais leveza no corpo, que sinta mais estabilidade, que sinta mais esperança pulsando no peito. Senhor, há momentos em que o paciente se pergunta se conseguirá voltar à vida normal, se voltará a trabalhar, se voltará a sorrir sem preocupação, se voltará a ter energia. E nós declaramos, haverá retorno, retorno à saúde, retorno à rotina, retorno à alegria, retorno à força. Pai, se esta enfermidade trouxe medo da morte, nós pedimos agora que esse medo seja substituído por desejo de viver intensamente, que a vida seja valorizada, que cada respiração seja celebrada, que cada pequeno progresso seja comemorado. Senhor, transforma esse hospital em cenário de testemunho, que aquilo que começou como dor termine como história de superação, que aquilo que começou como susto termine como milagre reconhecido. Pai, restaura também a autoestima abalada, porque o adoecer mexe com a identidade. A pessoa começa a se ver como fraca, limitada, dependente, mas nós declaramos, ela é forte, mesmo frágil, é forte, mesmo cansada, é resistente, mesmo ferida, é valiosa. Senhor, fortalece a mente, porque um corpo em recuperação precisa de pensamentos saudáveis. Então substitui cada pensamento de desistência por pensamento de continuidade, que a mente visualize a alta hospitalar, que visualize o reencontro com a família, que visualize a volta para casa. Pai, nós declaramos alta, declaramos estabilidade, declaramos recuperação progressiva e constante, que cada novo dia seja melhor que o anterior, que cada noite traga descanso verdadeiro, que cada exame traga boas notícias. Senhor, abençoa os familiares que aguardam, que recebam telefonemas com notícias positivas, que vejam progresso, que tenham paz enquanto esperam. Pai, que essa experiência gere uma nova perspectiva de vida, que haja mais gratidão, que haja mais cuidado com a saúde, que haja mais equilíbrio emocional, que essa pessoa saia desse hospital diferente, mais consciente, mais forte, mais resiliente. Senhor, sela essa oração com paz, que agora o coração desacelere, que a respiração se estabilize, que a tensão diminua e que uma sensação de segurança envolva esse quarto. Nós declaramos que esta história não termina na dor. Ela continua na recuperação, ela continua na restauração, ela continua no testemunho, e que muito em breve esta pessoa poderá dizer: eu passei por isso e superei. Em nome do Deus que cura, restaura e sustenta. Amém.